Atos 6, verso 8 em diante. Estevão, o primeiro mártir. Vamos ver com a do Espírito Santo. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo, e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que te eu mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão e os maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão deste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, que o circuncidou, e o 8º dia, e Isaque a Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio, então, a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, e Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito, Abraão, o povo, cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais e ao ponto de os fazer rejeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado entre 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração de visitar seu irmão, os filhos de Israel, e vendo, maltratando um deles, o defendeu e vingou ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de lhe dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando ele, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia a seu próximo o repeliu, dizendo: quem te construiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como também mataste o egípcio? E esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo e de um
Saulo. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou de visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a palpa dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é terra santa. Irmãos, eu vou essa parte aqui muito grande, eu vou pular aqui já no fim aqui. E ouvindo eles isto, vós recebestes a lei por ordenação dos anjos, lá no verso 53. E vós recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a verdade, e ouvindo eles isto, ofereciam-se em seus corações e rangiam-se os dentes contra ele. Mas dele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos, meteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos Amém. irmãos, eu pulei aqui, depois se vocês quiserem ler em casa, mas aqui era o que Estevão estava falando, tudo lá, desde Abraão até Jesus, até o momento onde vem Jesus para essa nova aliança. Seria um pouquinho, quando lemos em casa, mas às vezes lendo aqui na hora da palavra, acabaria sendo um pouquinho cansativo a leitura. Então, seriam 75 versículos. Mas o importante é a leitura essa aqui que Deus tem nos dado, da palavra. Irmãos, e o que Deus dá de falar conosco pela sua palavra? Como disse o apóstolo Paulo, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte nós temos que conhecer a palavra de Deus. Todos nós temos que conhecer, o pregador tem que conhecer a palavra de Deus. Que não dá certo, irmãos, eu chegar aqui e falar assim, ó, eu vou abrir a Bíblia aqui onde Deus mandou. Foi errado, irmãos, foi errado. E se cair num lugar aqui que está falando de maldição, vou pregar Cristo para vocês? Ou vou pregar maldição? Onde tem Cristo não tem maldição. Então, essa palavra que Deus tem mandado aqui, irmãos, a respeito de Estevão. Estevão era um dos diáconos que foi ordenado, irmãos. Aqui, foram 7, instituição dos diáconos, ó. Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Sabe por que esses homens foram levantados, inclusive Estevão? Para falar de Jesus. Sim, mas eles foram levantados para cuidar dos órfãos e das viúvas. E quando se fala de órfãos e viúvas, irmãos, esse órfão pode ser um órfão rico. Pode ser uma viúva rica. Ela está precisando do quê? Naquele exato momento, de uma cesta básica? A viúva que ficou rica? Ficou rica não, a viúva que tem... No Brasil tem poucas pessoas ricas, irmão. Muita gente acha, está cheio de rico. Rico. No Brasil são poucas pessoas. No Brasil, não são tantas pessoas. Uma viúva com uma situação financeira boa, ela está precisando de cesta básica? Não está precisando. O que ela está precisando? Ela perdeu o seu esposo. Ela está precisando de um conforto de Cristo Jesus. Ela está precisando de uma oração, de que alguém vá lá e fala: tenha paz no teu coração. O teu esposo está no seio de Abraão. Teu esposo está lá no paraíso. Igualzinho aquele dia Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje tu estarás comigo no paraíso. E Estevão foi um desses colocados, irmãos. Mas Estevão não se contentou só em atender viúvas, os órfãos, atender a parte da piedade, né? Parte do matar a fome das pessoas. Estevão tinha algo a mais dentro dele, que era pregar Jesus. E quando nós pregamos Jesus, irmãos, nós conseguimos
sem tocar nas pessoas, sem encostar a mão. Mas as pessoas que estão possuídas do inimigo, elas se sentem como se fosse uma facada no peito delas. Porque da tua boca está saindo Jesus. E naquele coração cheio de amargura, aquele coração cheio de ódio, cheio de espíritos malignos, é como se você fosse lá e batesse na pessoa. Mas não, da tua boca está saindo a palavra da vida eterna. A vida eterna é o Senhor Jesus. Então Estevão pregava, irmãos, um homem cheio de fé, diz a palavra de Deus aqui, fé e poder. É gostoso poder falar, dar adjetivos às pessoas, irmãos, bons adjetivos, né? Eu tenho um adjetivo mau, eu tenho um adjetivo que é por bem, né? Aquela pessoa é maldosa, a pessoa é bondosa, ou bondoso é um adjetivo, maldoso também é um adjetivo. Mas como é bom você poder adjetivar a pessoa com adjetivos de qualidades. E Estevão aqui, ó, cheio de fé e de poder. De onde vinha isso, irmãos e irmãs? Essa fé e esse poder? Vinha através do Espírito Santo. Cristo não estava mais aqui com eles. Esses homens aqui participaram ali de Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo. Então eles não tinha mais o Jesus andando ao lado deles. Assim como você não tem. Eu também não tenho mais Jesus aqui, eu andando ao lado de Jesus. Mas Jesus deixou para nós aqui o Espírito Santo. Isso nos faz diferente do mundo, irmãos. Você é o sal da terra, é a luz do mundo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e o alimento, ele precisa. A vida para ficar melhor, mais saborosa, ela precisa do sal. Ou um pouquinho do açúcar. E a luz, o lugar que está em trevas. E quanto mais trevas, mais a luz tem valor. E você muitas vezes reclama, Senhor, a minha vida parece que é só trevas. O lugar onde você vive, as pessoas que você vive, o lugar que você trabalha, as pessoas com quem você trabalha. Saiba agora, pela palavra, quanto mais escuridão ao teu lado, mais a tua luz tem claridade. Irmãos, se acendemos uma luz do quintal de casa, ao pleno sol do meio-dia, não dá nem para perceber que a luz. Tanto é, irmãos, que às vezes as pessoas geralmente apagam a luz de noite, né? Da garagem, apaga à noite. Na hora de dormir, vai lá e apaga. Porque se ele esquecer, amanhã ele não vai nem perceber que a luz está acesa, porque ela foi anulada pelo sol. A claridade do sol é maior. Mas você, no momento que você vive, o lugar que você vive, as pessoas que você convive, e você tem lamentado que são trevas, este é o momento para você mostrar mais e mais o teu valor. Quanto mais escuro, mais a luz clareia. Pegamos uma simples lanterninha, irmãos, no meio do mato, com toda a escuridão. Ela clareia. Olha a lua. A lua na cidade parece que ela não clareia nada. Lá no sítio, lá na fazenda, as pessoas saem andando à noite, enxergando tudo por causa da luz da lua. Então, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas quanto mais ele pregava, ele estava pregando em lugares onde tinham aqueles que não criam em Jesus. E ele falava de Jesus. Estevão não combatia a lei mosaica, irmãos. Ele só falava que Jesus veio para cumprir a lei. Não se anula a lei, não se anula as profecias, mas Jesus veio para cumprir aquilo, dar a sequência. Tanto é que a sua morte foi em cruz, em expressão de sacrifício. O sangue do Cordeiro foi derramado para cumprimento do que tudo que vinha na lei mosaica. Então ele não pregava contra aquilo, mas quando se fala a verdade, irmãos, às vezes encontra do outro lado pessoas que não aceitam a verdade. E o que você tem feito na tua vida é falar a verdade, é manifestar a verdade, é ser verdadeira. E às vezes isso machuca as pessoas que são carregadas de espíritos contrários. E Estevão, irmãos, mesmo sabendo de tudo que poderia acontecer com ele, ele não ficou de boca fechada. Ele falou
Ele pregou Jesus. Aqui, ó, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos. Olha, irmãos, denominações aqui, ó, libertinos, sirineus, alexandrinos, que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Disputava assim, né, irmãos? Estevão pregava e falava, não, não é assim, é desse jeito. Prega aqui, isso é disputar, né, na pregação, na fala, né, ficar disputando, né, alguma coisa. Ah, está disputando o quê? Na pregação, Estevão falava e eles contradiziam aquilo tudo com sua maneira de enxergar a salvação, de enxergar a Deus. Só que não podiam resistir à sabedoria, o Espírito com que falava. Com que Espírito ele falava? O Espírito Santo dentro dele. Olha a importância do Espírito Santo dentro de nós. Olha a importância do Espírito Santo na tua vida. É você ir no teu trabalho amanhã e quando você for indagado de algumas situações, você abrir tua boca em paz, em harmonia com todos. E ninguém resistirá à tua sabedoria. O que sairá da tua boca são palavras sábias, porque dentro de você tem o Espírito Santo. Ninguém está escrevendo aqui para você, fala isso, fala aquilo. Não. O Espírito Santo nos conduz, irmãos. Por isso que não se preocupe, não pega o teu telefone e fica ligando para alguém. Ah, o que eu faço? O que eu faço? Olha, se tem alguma coisa para falar para mim, vê se Deus te mostra alguma coisa. Não, irmãos, Estevão aqui, ele já estava cheio do Espírito Santo. E ninguém conseguia suportar a sabedoria que saía dele, da boca dele. O Espírito Santo tomava para pregar. O Espírito Santo, esta palavra vem como uma profecia na tua vida. O Espírito Santo te guiará nos teus próximos dias, para que decisões sábias sejam tomadas pela tua vida. Bendito é o nome santo do Senhor, porque, irmãos, quando nós tomamos decisões por nós mesmos, a chance de dar errado é muito grande. Mas quando tomamos decisões guiados pelo Espírito Santo, irmãos, eu faço prova constante disso. No final de semana, algumas coisas eu precisava tomar decisão. Coisas materiais. Não fui na igreja buscar a palavra para isso. Não fui. Congreguei no sábado e congreguei no domingo. Diante de Deus e diante de vós. Não pedi a palavra. Deus falar comigo sobre aquilo que eu tinha que tomar decisão na segunda-feira. Se valia a pena eu fazer aquilo ou não valia a pena. Coisas materiais da vida. Eu orei a Deus. Na minha madrugada eu acordei. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, estou começando o meu coração a ficar aflito. Porque eu não sei que lado que eu vou. Mas eu te peço agora que o teu Espírito Santo me guie amanhã. Quando eu acordar, eu saber o caminho que eu tenho que tomar. Irmãos, acordei de manhã, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E já mandei a resposta para a pessoa, isso, aquilo. A resposta de lá, eu preocupado por uma negativa que eu estava dando. A pessoa fala, mas eu esperei. Você está certinho. É o Espírito Santo que te guia. Eu fui na igreja congregar para louvar a Deus, para ouvir a sua palavra. Sim, mas eu não fui buscar a palavra. Ah, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo sobre isso, aquilo. Irmãos, nós precisamos tocar na orla do vestido de Jesus. Aquela mulher tocou na orla do vestido de Jesus quando ela precisava, porque ela estava à beira da morte. Ela não estava com uma simples dor de barriga, dor de estômago, com gripe. Para tocar na orla do vestido de Jesus, mas ela tinha um fluxo de sangue que há anos e há anos atormentava, e ela gastava dinheiro, e ela estava indo à morte, então aquilo fez com que ela tocasse na orla do vestido de Jesus, e precisando de um milagre. Não usa o teu tempo, não fica batendo na porta de Jesus, para pedir libertação de gripe, para pedir libertação de dor de cabeça, porque teu filho tirar uma boa nota na prova amanhã, não. Peça as coisas, você peça para o Espírito Santo te guiar, toca na orla de Jesus, quando a coisa for grande na tua vida. Amém, Senhor. É tudo, irmãos, coisinha pequena. Vai buscar a palavra. É coisinha de nada. Vai buscar a palavra. Eu tenho que comprar uma bicicleta, vou buscar a palavra. Eu tenho que entregar um currículo amanhã nas empresas, que eu estou desempregado. Eu vou buscar a palavra. Faça como Estevão aqui. Creia que dentro de você há sabedoria e o Espírito Santo para guiar você
nas coisas cotidianas da tua vida. E que quando você precisar de uma coisa grande, de uma cura, de uma libertação, você vai dobrar o teu joelho, vai pedir oração, vai juntar com mais pessoas e falar: Senhor, aparece na minha causa, porque a minha causa é grande. Mas não, irmãos, tem pessoas que estão indo buscar a palavra porque está com gripe, com dor de cabeça. Que Deus pequeno é esse que você está fazendo? E Deus precisa mexer todo dia, toda hora na tua vida. Creia no que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo. O Estevão aqui estava cheio. Ele não tinha medo, ele tinha sabedoria, porque ele estava com o Espírito Santo dele. E ele saiu pregando. E ele foi falando: irmãozinho, levantaram, foram até chamados homens aqui, subornaram homens para testemunhar contra ele. É suborno, já vem desde... O homem comete erros, comete pecados, cometem coisas erradas desde o passado. Subornaram pessoas para testemunhar, levaram Estevão diante do sumo sacerdote e começou ali. Aí Estevão foi tomado pelo Espírito Santo e começou a pregar desde lá de Abraão e veio falando: Abraão, Isaque, Jacó. E Jacó depois foi para o Egito através de José. E foi contando, né, irmãos? Eu li aqui. Essa parte é linda, para os irmãos, até para aprender. Porque ela descreve sucintamente, é bem sucinto aqui, prático. Você lê, você começa lá e vem. O povo no Egito, depois levantou um outro filho do faraó, que não tinha essa ligação de alma como tinha o faraó com José, e já começou a perseguir o povo, porque o povo crescia. E Estevão pregando isso, Estevão falando isso: olha, sacerdote, não estou desprezando vocês, eu não sou contra a lei mosaica, porque falaram que ele estava pregando contra a lei mosaica, irmãos, contra a igreja e contra a lei mosaica. Não estou pregando contra a igreja, nem contra a lei mosaica, porque a lei mosaica ela veio lá atrás, começando com Abraão, e veio até chegar em Moisés, que escreveu a lei, e vem seguindo isso para finalizar aqui em Jesus, oferecendo a todos nós a salvação da nossa alma. Tomado pelo Espírito, irmãos de Deus, e pregando, e foi passando por Moisés, povo no Egito, e foi até chegar à terra prometida. E foi contando, né? Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Josué passou com Caleb, contou tudo. E pregando. Eu não sou contra isso, eu creio nisso. Mas vocês têm que crer que Jesus veio para fazer esta nova aliança. Porque Deus deixou te conversar com o homem e precisava essa nova aliança. Mas se iraram contra ele e levaram ele para ser apedrejado. Irmãos, imagina, irmã, a tua prova que você está passando agora, comparada a Estevão, comparada a esse momento que Estevão estava sendo acusado de mentiras, de querer destruir, de pregar contra a lei mosaica, de pregar contra o templo, alegando que Jesus viria para destruir tudo aquilo que eles pregavam. Estevão ali com força, e ele correndo o risco de morte. A tua prova é maior que essa? Não é. Porque ele foi apedrejado, foi morto, e mesmo assim ele dava glória a Deus. A tua prova é menor que essa, e você está desesperado aí, está desesperado. Receba esta palavra, receba esse Espírito Santo para te guiar na tua vida, os teus conflitos familiares, teus problemas no trabalho, teus problemas, teus conflitos no dia a dia, da tua mente, que está te levando para trás, está te arrastando, essas depressões, essas angústias constantes da tua vida. Irmãos, natureza humana de ter oscilações. Tem dia que nós estamos abatidos, tem dia que nós estamos alegres, eufóricos, tem dia que nós estamos desanimados da vida, acordamos chateados. Isso é para todos. É para o ateu, para o crente, para o budista, né? Do Islã, para todo mundo. O ser humano é assim. Mas olha a palavra que Deus traz aqui para nós. A força, a sabedoria que estava na boca de Estevão. Diante a morte diante dele, a acusação, e ele sabia, irmãos, já, mas mesmo assim ele foi ali. Vocês querem me matar? Tira a minha vida se vocês quiserem, mas vocês não vão ver eu negar nunca.
Eu vou pregar Cristo para vocês. E mesmo ele explicando, se justificando tudo aquilo, falando de Jesus, irmãos, não ouve. O inimigo não deixa as pessoas ouvirem. Então, às vezes, você perde tempo com certas pessoas, mas não vai adiantar. Você vai falar, não adianta. Pega na mão de Deus. Não fica brigando, discutindo. Tem irmãs que, às vezes, irmãos, passa a vida inteira discutindo, brigando com o esposo não vai com ela na igreja, e assim vice-versa. Com filhos, né? Falamos desse assunto também aqui. Entrega na mão de Deus. Fala de Cristo com sabedoria e deixa Cristo trabalhar. Você não consegue converter as pessoas. Você não consegue mudar coração e pensamento de ninguém. E aqui, irmãos, finalzinho aqui. Levaram ele, estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Poucos homens tiveram essa visão. Coisa maravilhosa. Ele teve o privilégio de olhar e ver o céu aberto para ele. Poucos. Isso que são os mártires da glória, viu, irmão? Esses são os mártires. Né? Lá fala lá, os mártires na glória. Mártires na glória. Esses são. Morreram pelo Evangelho de Jesus. O que você sofre, às vezes é uma perseguição familiar, no trabalho, alguém que não valoriza você, alguém que te ofende, alguém que te... Alguns comportamentos das pessoas no nosso dia a dia, mas não tem perseguição disso. Ninguém vai te matar, ninguém vai te prender, a lei te protege. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, irmãos, ela nos permite que o nosso Estado, ela fala lá que o nosso Estado é laico. O que o Estado é laico? Um Estado que não tem religião. Aqui no Brasil pode ter qualquer religião. Então não tem essa perseguição aqui. No mundo todo, quase a maioria dos países, algum outro país. Mas aqui não. Você tem liberdade para servir a Deus. E Estevão aqui, olha. Mas nada disso abalou ele, mesmo vendo a morte chegar. Expulsaram da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Olha o Saulo aqui, irmãos. Aqui começa. Aqui começa a aparecer o Saulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome, viu, irmãos? Não é que Jesus trocou, não. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Um em hebreu, outro em romano. Olha o Saulo aparecendo aqui como um perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele escolheu lá, depositaram, né? Aqui, ó. Depositaram os vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejaram Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Irmãos, ele estava preocupado em preservar a vida dele. Não me mata, não me mata, pelo amor de Deus. Eu vou negar Jesus. Não, irmãos, ele estava com prazer. Vocês imaginam isso? Ele estava com prazer em ver Jesus à direita de Deus. Fala, Senhor, recebe o meu espírito. Isso aqui, irmãos, é um grande sofrimento. Irmã, para aliviar o teu sofrimento hoje que você está vivendo, o Estevão sofreu mais que você, mas nem por isso o Senhor vai deixar de aliviar o teu sofrimento. Creia nesse momento que o Espírito Santo toma a tua vida agora e direciona os teus passos a conviver com as pessoas, a conviver no trabalho, a conviver com as pessoas que não gostam de você. Irmão, irmã, é muito fácil convivermos com quem gosta de nós. O duro é você entrar em determinados lugares, até em igreja, às vezes, irmão, você sabe que fulano não gosta de você, outro não gosta de você. O problema é dele. O sentimento de não gostar é dele, não é teu. O teu tem Cristo no teu coração. Liberta esse sentimento. Esse sentimento de que tudo te machuca. Não pode te olhar feio, machuca. Ah, não vou mais na igreja, não vou isso, não vou aquilo. Ah, fulano não gosta de mim. Olha aqui o Estevão. Ninguém estava gostando dele nesse momento. Pegaram ele e apedrejaram. Mataram. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. O Estevão fez aqui. Ele cumpriu o que Jesus arrisca, o que Jesus fez. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado.
Mas ele fez o que Jesus fez. Senhor, perdoa o pecado deles. Jesus falou para Deus, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Estevão falou, Senhor, perdoa o pecado deles. Irmã, quer se libertar dessa opressão que você está aí? Irmão, quer se libertar dessas angústias? Perdoa todas as pessoas que te ofenderam. Glória a Deus. Perdoa todo mundo que te machucou. Todos os ex que passaram na tua vida. Ex-amigos, ex-esposo, ex-namorado, ex-noivo, ex-patrão, ex-tudo. Perdoa todos os ex-pessoas que passaram na tua vida, que você está carregando rancores e amargura. Onde tem amargura e rancor, não tem o Espírito Santo. E quando entra o Espírito Santo, esta palavra vem para te dizer para você, haverá sabedoria na tua vida, para você definir os passos da tua vida material, na condução da tua casa. Não vai precisar ninguém profetizar para você, que eu vou fazer isso no teu filho, vou fazer aqui na tua casa, eu vou abrir as portas do emprego. Não vai precisar isso, porque a palavra é a profecia da tua vida, que entrará sabedoria na tua boca, na tua mente, e as palavras tuas serão guiadas pelo Espírito Santo, deixado aqui, através de Jesus Cristo, por amor das nossas almas. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Malica, a irmã sente de agradecer a reunião para nós, minha amada. É só abrir o seu microfone, em nome de Jesus. Tá aberto? Sim, sim.